Fala, escritora! Esse é o primeiro vídeo da nossa comunidade e eu tô muito feliz de finalmente estar começando a desenvolver esse projeto, que é um projeto que eu já tenho há algum tempo, mas por razões da vida não tinha desenrolado até agora. Para você que tá chegando agora, a Fala Escritora é uma comunidade de escritores, onde o objetivo é simplesmente a gente ser suporte um pro outro para continuar escrevendo. Então, o objetivo aqui nada mais é do que compartilhar o máximo de coisas que a gente puder para a gente poder escrever, para que a gente se mantenha inspirado, animado, enfim. E nesse primeiro vídeo eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre inspiração e conexão com a escrita, porque eu acho que é o primeiro passo, né, para a gente realmente começar a escrever. Eu acho que se manter inspirada é uma coisa um pouco difícil, né? Não é tão simples assim. Mas a gente consegue fazer algumas coisinhas aí que podem nos ajudar. Então, assim, eu queria compartilhar coisas que eu faço e também abrir para vocês compartilharem coisas que vocês fazem, né? E principalmente manter isso na nossa ideia, né? Que a gente precisa buscar constantes fontes que alimentem a nossa criatividade, que alimentem a nossa vontade de escrever para que isso aqui continue fluindo. Então, assim, olha, pra mim, uma das coisas que mais me inspiram é música. Eu sou uma pessoa totalmente ligada em música. Eu escuto o dia inteiro, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Em vários momentos do dia, eu tô ali ou com meu fone de ouvido ou com uma música ambiente. E eu tenho uma conexão muito forte com letras de música, então sempre é algo que me faz pensar em histórias, personagens. Inclusive, eu sou o tipo de escritora que gosta de manter playlist dos livros, né? E isso, inclusive, é uma forma de. É como se fosse um portal de abertura, sabe? Quando eu vou trabalhar naquela história, eu boto a playlist pra rolar e aquilo vai me conectando com os personagens, com o que eu tô pensando pra história. E é uma forma bem bacana, assim, é como se acendesse a chama, sabe? Fora isso, eu também gosto muito de consumir audiovisual, né? Cinema, séries, enfim. E eu acho que essas histórias também fazem a gente se conectar com as histórias que a gente está querendo escrever, traz ideias, enfim, traz muita coisa, né? E o que eu percebo também é que às vezes funciona e às vezes não. Às vezes a gente tá no momento em que você assiste alguma coisa e realmente parece até que tudo que você assiste te bota num modo inspirativo ali, né? E às vezes não rola e tá tudo bem também. Eu acho que, como tudo na nossa vida, tem coisas que são de fases, né? Umas coisas um pouco mais num determinado momento, depois já muda, aí é outra coisa que traz mais a conexão pra nós. E eu acho que é só importante a gente olhar pra isso, entender o que tá funcionando naquele momento e dar um jeitinho de praticar. Outra coisa que, obviamente, eu não poderia deixar de falar aqui pra gente que escreve é ler, né? Eu acho que leitura pra mim, é uma das maneiras, assim, 100% certeiras de me fazer querer escrever. Quando eu tô lendo algo muito bom, que de fato me conecta, que de fato me faz sentir aquela sensação de magia que a literatura é pra mim, são nessas histórias que eu fico, meu Deus, eu preciso escrever, e aí automaticamente a minha cabeça começa a funcionar para as minhas histórias, o que é um ponto até engraçado, porque às vezes eu tô tão envolvida pela história que eu tô lendo que acaba sendo difícil permitir a minha mente vagar ali para os meus personagens. Mas eu acho que fazendo uma organização mental isso acaba rolando sim. Mas é muito gostoso estar nessa vibe de tipo assim, eu li um livro muito bom e isso me ajudou demais a escrever. Então, assim, a gente sabe que nem todo livro que a gente lê vai realmente dar aquela conexão extrema, como eu falo, aquela sensação de mágica mesmo que a literatura traz pra gente, né? De falar, é por isso que eu gosto tanto de livros. E tudo bem, mas eu acho que é importante, e pelo menos pra mim funcionou, buscar esses livros, né? Às vezes a gente fica lendo coisas aí vazias, que não estão rolando nenhum tipo de conexão pra gente, sendo que a gente poderia estar lendo alguma coisa que vai ter um efeito mais bacana, né? E isso aconteceu comigo recentemente e é um dos motivos de eu querer compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Então, o que que rolou? Vou contar uma historinha pra vocês. Já faz um tempo que eu tô escrevendo a história de dois personagens, que é a Dana e o Miles.
é um romance, né? E assim, realmente já faz um bom tempo que eu tô escrevendo essa história. Eu já escrevi ela até o fim, aí eu deixei ela engavetada, aí eu peguei ela de novo pra editar com um bom espaço de tempo de intervalo, porque eu fiquei um tempo aí inativa mesmo. E o que que aconteceu? Enquanto eu estava aí nesse processo de reler tudo que eu já tinha escrito, essa história praticamente pronta, eu estava com um sentimento muito forte de que essa história não estava boa ainda, que estava faltando alguma coisa. E aí logo eu percebi que o que estava faltando para mim, né, o que que eu estava sentindo de falta naquela história, era que eu queria que o meu casal tivesse um pouco mais de demora para ficar junto mesmo, né? E pela história fazia até sentido que fosse uma coisa mais cedo e tudo mais, mas eu percebi que não era o que eu queria, não estava funcionando. Quando eu tive essa percepção que eu queria ter uma separação do meu casal mais longa durante a história, né, que eu queria que eles viessem a se tornar um casal mais lá para frente na história, e aproveitar isso para desenvolver aquela coisa do casal cão e gato, que rola aquela tensão, que vai deixando a gente com aquela expectativa gostosa de rolar o primeiro beijo e eles finalmente ficarem juntos. Quando eu percebi isso, eu já percebi que eu precisava fazer umas mudanças bem importantes na história. No meio do caminho, eu comecei a ler um livro que, gente, me fisgou. Eu tô totalmente obcecada por essa série, que é o Quarta Asa, que inclusive tá hypado agora, né? Porque acabou de lançar o terceiro livro. Mas eu não fui ler por causa do hype. Aliás, eu nem fazia ideia que o terceiro livro ia lançar agora. Uma amiga comentou comigo que o livro era bom. E eu fui, e gente, e realmente, assim, me acendeu uma conexão muito forte. Tanto com a história, quanto com a minha vontade de escrever, com a minha criatividade. E aí, a partir dessa conexão muito intensa, eu consegui enxergar o que que eu queria pra minha história, o que que eu queria de mudança nela, e eu cheguei à conclusão que, assim, não ia ter jeito, era abrir um arquivo novo e começar do zero mesmo. Logo depois que rolou esse processo desse entendimento, eu comecei a ver que ia ser bem trabalhoso, né? Escrever uma história do zero já é trabalhoso, mas eu acho que reescrever uma história que já tá pronta traz muito questionamento pra gente do que o que eu mantenho, o que precisa ser diferente, e também tem um apego com as cenas que já tem e que às vezes não podem ser mantidas, enfim, tem várias questões aí. E aí, o que que eu percebi? Que eu precisava iniciar um movimento para poder desenvolver essa história, né? Para essa história começar a entrar lá no papel. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer anotações. Primeiro, uma ideia geral do que eu queria para essa história e tudo mais. Depois, eu consegui sentar e escrever os dois primeiros capítulos, que eu acho que é bem importante, assim, para dar o tom inicial do que eu realmente queria para a história. E aí eu me senti um pouquinho bloqueada. E foi justamente quando eu pensei que eu precisava utilizar outras ferramentas de escrita que não só querer sentar e escrever. E aí foi o que me deu assim esse insight, que é uma coisa na verdade que eu já sabia, mas reacendeu para mim com bastante força, que escrever não precisa ser literalmente escrever. Falar que você está escrevendo ou se sentir escritora naquele momento trabalhando na sua história, não precisa ser necessariamente sentar na frente do computador e estar escrevendo umas cenas, diálogos e tudo mais, mas sim também fazer todo o processo que envolve a escrita. Então, assim, de repente anotar ideias, de repente fazer uma escaleta, de repente fazer o roteiro da história, né? Usar um Save the Cat, por exemplo, para fazer uma estruturação de história ou até mesmo criar algum tipo de arquivo ou informação que te seja útil. Exemplo, na minha primeira versão da história, eu tinha a minha mocinha e meu mocinho narrando. Uma das coisas que eu percebi que para deixar a história mais interessante, mais instigante e o meu mocinho um pouquinho mais misterioso, era eu mudar para somente o ponto de vista dela, porque quando eu trago o ponto de vista dele, ele narrando, fica difícil de eu esconder as coisas. Então já foi um ponto que me trouxe atenção ali. E o que acontece? Quando a gente começa a escrever, e aí o personagem tem determinadas atitudes, a gente precisa entender o porquê que ele tá agindo assim. No romance é muito comum isso, a gente quer colocar às vezes um mocinho mais misterioso, um pouco mais arisco e tudo mais, com determinado comportamento um pouco mais frio de repente, para deixar a gente instigada e tudo mais. Só que a gente precisa ter um respaldo do porquê que essa pessoa tá agindo daquela maneira, porque senão ele só vai ser um personagem babaca que a gente tá querendo colocar de mocinho. E aí não dá, né? E aí, justamente que eu pensei, pô, eu preciso abrir um arquivo aqui. Ou no meu caderno também, sou bastante do papel e caneta, né? Mas algumas coisas eu gosto de fazer arquivo.
e eu preciso ter um arquivo do meu mocinho que vai se chamar o que ele tá fazendo. Então eu preciso saber o que ele tá fazendo em determinados momentos, o que tá acontecendo com ele, o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, para eu poder embasar as respostas dele, as atitudes dele, tudo fazer sentido. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que sirva para vocês de alguma maneira para manter vocês aí em conexão com a sua escrita e de fato escrevendo. O nosso maior objetivo, o meu maior objetivo em compartilhar esse tipo de conteúdo é justamente para que outras pessoas que estão escrevendo ou que querem escrever consigam viver e se conectar com essa magia, porque eu acho que é sensacional. Eu gostaria que todas as pessoas do mundo tivessem, que escrevessem ou tivessem algo como escrita para si, porque eu acho que isso traz uma motivação, uma alegria de viver imensa. Então é isso que eu desejo para vocês. Eu espero que a gente possa se manter aqui unido, trocando ideias, que você deixe sua opinião também, fale de repente o que você gosta de fazer que te inspira, ou outras dicas que você possa compartilhar aqui com a gente, para que a nossa comunidade se mantenha engajada e unida para continuar escrevendo todos os dias.